Oi pessoal, eu sou a Mariana e eu queria trazer para vocês hoje uma breve reflexão sobre o que é maturidade, ou pelo menos como a gente pode enxergar as diferentes formas de definir maturidade. Não existe bem uma definição muito assertiva para esse termo, porque depende muito de vários pontos de vista diferentes, mas eu acho que é interessante trazer para vocês, e é algo que eu venho refletindo recentemente, até mesmo sobre a minha própria vida, né, para eu entender, ok, onde eu estou nessa caminhada da maturidade, né? Então eu acho que é interessante só pontuar algumas definições ou como diferentes perspectivas podem ser construídas sobre o tema da maturidade, e no final trazer alguma reflexão também sobre alguns desses pontos que eu considero muito importantes e outros que talvez, pensando bem, nem sejam assim tão importantes, né? Eu queria começar primeiro mostrando para vocês o livro que está me inspirando muito nessa jornada de maturidade. Eu já li esse livro no ano passado e eu voltei a ler esse livro mais recentemente, até por conta de algumas insatisfações que eu estava tendo na minha vida pessoal, também em termos de carreira, né? E esse livro vem me ajudando bastante, né? Então é nessa segunda leitura que eu tô trazendo algumas reflexões próprias sobre isso, vendo os argumentos da autora e também trazendo algumas considerações que eu acho que são importantes aqui para discussão. E a ideia é trazer só uma breve reflexão sobre o tema da maturidade. Então esse livro aqui eu fui procurar na Amazon ou então em algum outro lugar no Google, né? Se tem tradução para o português, eu não encontrei. Então eu acho que até agora, a data da gravação, não tem a tradução para o português, mas é basicamente, né, em inglês, o nome desse livro é How to be an Adult, Your Turn. O que traduzindo literalmente seria como se tornar um adulto, é a sua vez, né? E o que eu vou discutir com vocês está logo no primeiro capítulo do livro, que traz, a autora mostra pra gente alguns critérios que podem indicar pra gente que nós estamos alcançando a maturidade, né? É o que a gente chama dos milestones, ou então são esses pequenos pontos que mostram pra gente que se a gente cumprir esse ponto, esse checklist, né, a gente já tá meio caminho andado aí pra maturidade. E alguns que eu acho que são importantes destacar, né, que essa autora mostra pra gente logo no início do livro, que tem a forma da gente enxergar a maturidade, por exemplo, por meio da lei, né? Se você tem ou mais de 18 anos ou mais de 21 anos, a gente vê em diferentes leis aí no mundo, e na lei também tem algumas implicações, ou seja, as responsabilidades para pessoas que já passaram dos seus 18 anos ou 21 anos, e o que eles podem fazer e o que pessoas que estão abaixo dessa faixa etária não podem fazer. Por exemplo, tradicionalmente falando, a questão da direção, né, de dirigir um carro, dirigir um veículo, ou então beber publicamente, ou então comprar bebidas em algum estabelecimento. Então essas pequenas coisas mostram pra gente que, por lei, existem sim responsabilidades de pessoas que já passaram dessa faixa etária, né, que já passaram aí dessa idade limite para você começar a se tornar um adulto. Então tem alguns que ela pontuou aqui no livro que eu vou ler para vocês. O primeiro deles: finalizar a sua educação, né? Então, tradicionalmente, eu acho que é de conhecimento público, né? De que, eu finalizei a faculdade, ou então eu finalizei o ensino médio, né? Acabei o ensino médio e isso quer dizer que eu já sou um adulto. Não necessariamente, certo? Até porque a gente vê que a educação é uma coisa que continua para sempre, né? Se nós somos pessoas que querem evoluir na vida, que queremos evoluir na vida, a gente tem que estar estudando sempre se aprimorando, trazendo atualizações, né? Porque o conhecimento, ele nunca para. Então, se a gente pensar nessa perspectiva, finalizar a sua educação não necessariamente é um indício de que você já é um adulto, né? Tem esse primeiro ponto também. E outra coisa, tem pessoas que não finalizaram a educação, né? A gente vê várias histórias por aí de pessoas que não finalizaram a educação tradicional, né? Digamos assim, foram para o mercado de trabalho, fizeram seu dinheiro e tudo, e depois voltaram para finalizar sua educação. E isso não quer dizer que elas são mais ou menos maduras, certo? Então tem esse ponto. Um segundo ponto que a autora fala é conseguir um emprego. E isso é um pouco óbvio num sentido, não no fato de ter um emprego, mas no fato de você conseguir prover para si mesmo, ou seja, eu tenho recursos para me manter, e isso vem do emprego.
O emprego é uma das formas, né? Isso vem do emprego, pode ser aquele emprego formal, né? Que você trabalha para uma pessoa e você tem o seu salário no final do mês. Isso pode vir de você trabalhar para você mesmo, né? De você ser um empreendedor, de você, não sei, gerar dinheiro para si mesmo com o seu próprio trabalho, certo? Existem outras formas também, aqui a gente falou do emprego, mas tem pessoas que conseguem sobreviver com recursos até mesmo vindos de herança, né? Algo que vem da família. Isso é um pouco discutível, né? Não sei, acho que na minha perspectiva isso ajuda? Ajuda. Mas na verdade é o que você constrói para a sua vida. Então eu acredito muito que quando você está num caminho de educação e você ou vai para o emprego ou então você constrói o seu negócio, isso mostra que você está tendo que construir algo, né? Independentemente de você ter herança ou não. Então tem esse ponto que eu acho que é um pouco discutível também, né? Da questão, tá bom, você pode sobreviver 100% de herança? É algo que é para se pensar. Eu acredito que a gente tem que construir as coisas, a gente ganha os conhecimentos e a gente transborda para o mundo. É assim que eu vejo. Então, acho que um caminho para a maturidade, né, um ponto importante para a maturidade é você descobrir o que você não sabe, é você ir atrás, ganhar o conhecimento para que você consiga preencher essa lacuna do que você não sabe. E o que você não sabe, eu digo, algo funcional para a sua vida, né? Porque tem tanta coisa que a gente não sabe por aí, né? Mas falando desse ponto de criar a maturidade para você construir o seu próprio recurso, para você obter recurso financeiro, é descobrir o que é de fato aquele conhecimento que é importante e que você não tem, ir atrás desse conhecimento e então você colocar em prática e começar a ter os seus retornos, né? O retorno financeiro que eu quero dizer. Bom, isso era o segundo ponto da autora, né? Conseguir um emprego. O terceiro ponto, sair de casa. E isso também é algo discutível. Eu acredito sim, assim, a minha opinião pessoal pela minha própria vida, tá? E pela vida também de pessoas que eu conheço, amigos e tudo, que sair de casa é algo que de fato te põe à prova, né? Você passa sim por muitos desafios na vida, né? Gente, meu celular está tocando. Como esse vídeo, a proposta dele é não ter nenhum tipo de edição, então fica aqui vida real mesmo, né? Mas vamos lá. Continuando com o meu telefone aqui tocando, eu vou deixar ele tocando e a gente continua. Eu não quero editar esse vídeo, eu quero deixar ele bem, bem cru mesmo, justamente para sair espontâneo, né? Tanto que eu nem fiz roteiro para esse vídeo. É mais uma conversa mesmo, uma reflexão que eu quero trazer. Tá, falamos do ponto 2. O terceiro ponto, sair de casa. Sair de casa num sentido de que quando você de fato está vivendo por si mesmo, ou seja, você já não tem a proteção dos pais, a proteção ou dos pais ou daquelas pessoas que te criaram, né? Essas pessoas, geralmente o que acontece é que essas pessoas estão acostumadas a resolver talvez os problemas da sua própria vida. Por exemplo, no meu caso, quando eu estava morando com o meu pai, na casa do meu pai, muitos dos meus problemas pessoais, por exemplo, coisas pequenas, de marcar médico, dentista, essas coisas básicas que um adulto de fato resolve para si mesmo, muitas vezes era o meu pai que marcava essas consultas para mim, porque ele tinha o contato dos médicos, enfim, né? E isso desde de marcar esse tipo de agendamento aí de consultas, né? Coisas para minha própria saúde, ou até mesmo coisas burocráticas, né? Coisa de contador, né? Para fazer imposto de renda, essas coisas, até coisas voltadas para o dia a dia mesmo, por exemplo, ir fazer compras, esse tipo de coisa, trazer coisas para sua casa e cozinhar e tudo, né? Quando você não tá na casa dos seus pais, é muito mais difícil que outra pessoa faça isso para você. Você tem que fazer isso para você, porque não tem outra pessoa para fazer, certo? Então, nesse aspecto, sair da casa dos pais não é no sentido de você se afastar dos seus pais e cortar laços. Não, é muito mais no sentido de você fazer o básico para você tomar conta da sua vida, das suas responsabilidades. Uma exceção disso, e é até o que a autora fala aqui nesse livro, é que tem sim muitas pessoas que de fato ainda moram na casa dos seus pais por falta de recursos financeiros mesmo para que elas se mudem, mas essas pessoas elas tomam controle da própria vida no sentido de elas fazerem essas compras, elas fazerem sua própria comida, elas limparem a casa
ou pelo menos o quarto que elas moram, né? O local da casa que elas habitam, ajudar nas contas, às vezes, ou até mesmo marcar, né? Marcar esses agendamentos com o médico, enfim. São alguns exemplos que a autora fala que nem sempre sair da casa dos pais quer dizer que você é maduro. Você pode muito bem sair da casa dos seus pais e ser uma pessoa inconsequente. Mas aqui é num sentido que vai muito além de sair da casa dos pais, que nem eu falei para vocês. É um sentido de você prover para si mesmo, de você resolver os seus próprios pepinos da sua vida. É nesse sentido que a autora quer dizer. E é isso que é a qualidade de uma pessoa que está amadurecendo, ou pelo menos está buscando amadurecimento, é ela resolver os próprios problemas. É nesse ponto que a autora toca. Agora, e um quarto ponto que a autora fala, que são esses tradicionais milestones, né? Esses pontos em que a sociedade passa a te enxergar como um adulto, né? O quarto ponto seria casar-se e ter filhos, né? Duvidoso, tudo bem, eu concordo, e eu vejo muita gente falando isso, e eu concordo, tá? Que você estar num relacionamento com uma outra pessoa é algo desafiador por si só, e isso te ensina muitas habilidades de comunicação, habilidades de relacionamento interpessoal, habilidades de negociação, porque você tem que negociar seus próprios interesses com o interesse de uma outra pessoa que está morando sob o mesmo teto que você, e uma pessoa que você quer na sua vida por muito tempo, né? Então, a gente tem que ser muito bom nessa arte para conseguir manter uma pessoa do nosso lado por muito tempo. E além disso, né, tem tantas outras habilidades que a gente desenvolve num relacionamento, e eu não estou negando elas. Eu só quero dizer que o fato de você se casar oficialmente, seja num cartório, seja no religioso, né? Não importa. O casamento por si só é algo que vai no processo do relacionamento a dois te amadurecer. Não é o fato de que se você se casou, pronto, já sou maduro. Não, a maturidade vai sendo construída após esse ponto, né? Então esse é um ponto que a autora menciona e que eu concordo muito, tá? Não sou contra casamento jamais, sou até defensora de casamento, tá? Fica a minha opinião pessoal. Só tô dizendo que eu não acredito que esse seja um milestone definitivo, né? Um ponto definitivo na vida de uma pessoa para dizer que ela é madura, ou que ela não é madura. E não estar casado quer dizer que eu não sou madura, ou que uma outra pessoa não é madura porque ela simplesmente não está casada. Não necessariamente. Se a pessoa resolve os pepinos da própria vida e respeita pessoas e sabe se relacionar com pessoas digamos, com um equilíbrio, eu acredito que é uma pessoa muito mais madura do que uma pessoa que é casada e não tem nenhuma dessas qualidades, né? Então isso é um ponto a se falar. E a questão também de ter filhos, novamente, é óbvio que ter filhos, ou mesmo até pets, né? Qualquer outro ser dependente de você é algo que acrescenta mais para sua responsabilidade, para o seu senso de responsabilidade e para o seu nível de maturidade no geral, é óbvio, tá? Não tô dizendo que não é, mas também tem o outro lado da moeda. Ter filhos não necessariamente quer dizer que você é uma pessoa madura. Esse é o ponto que a autora entra. Tem muitas pessoas que têm filhos e essas pessoas agem de uma forma completamente imatura emocionalmente ou financeiramente, que não sabem controlar suas finanças ou qualquer outro aspecto da vida. Então, novamente, esse é um ponto que, se a gente falar que é um ponto que define a sua maturidade, isso é algo muito superficial e algo muito que pode ser discutível, né? É algo que a gente pode questionar, não necessariamente. Então, desses 4 pontos que a autora falou, vou só relembrando para vocês: finalizar a sua educação tradicional no colégio, né, e começar uma faculdade ou finalizar a faculdade, arrumar um emprego, sair da casa dos pais ou de quem cuida de você, né, e casar-se e ter filhos. Esses 4 pontos são pontos que são importantes, mas não necessariamente querem dizer que você é uma pessoa madura se você cumpriu todos eles, tá bom? Desses pontos, eu acho que vale a pena mencionar a questão do arrumar um emprego, mas não no sentido de arrumar o emprego em si, mas você ser capaz de criar os recursos para você se manter como um indivíduo na sociedade. Esse eu acho que é o ponto que pega, e ao meu ver, isso seria algo que está mais próximo de uma definição de maturidade. E quando a gente vai até para o fim desse capítulo, que a autora discute tantas coisas interessantes, então quem gosta muito do tema de maturidade, acho que esse é um livro que pode ajudar bastante. No fim desse capítulo, não dando spoiler, mas tenho que falar, porque eu acho que é um ponto importante para a gente fechar o vídeo hoje.
a autora define o que ela acha que é o mais próximo de uma definição de maturidade, que seria ser capaz de cuidar de você mesmo, ou de cuidar de você mesmo, mas em vários sentidos. Não apenas, e existem vários, ela cita alguns deles aqui, mas cuidar de você mesmo, e aqui não é num sentido apenas físico, tá? É num sentido emocional também, é num sentido intelectual também. Mas a gente começando aqui num sentido mais físico da coisa. Cuidar de você num sentido de, por exemplo, você cuidar das suas necessidades básicas. Quais são elas? Higiene, moradia, recurso financeiro para você comer, para você ter como comer e pagar aluguel. Esses pontos, né? Esse é o físico que a gente pode falar, o físico do básico. Agora, nós temos também a questão de você saber se cuidar num sentido emocional. Você consegue, você entende as suas emoções, você entende como você reage a certas circunstâncias que vão aparecendo na sua vida, e você sabe dar respostas que são respostas que não vão ferir outras pessoas, que são respostas que te respeitam como ser humano, respeitam as suas necessidades, mas também respeitam a forma que você entrega isso, né? A forma que você fala isso para outra pessoa é uma forma respeitosa, não é uma forma que você está agredindo outra pessoa. Isso também faz parte de um saber cuidar de si mesmo emocional, né? Você entende as suas emoções e você sabe lidar com elas. E é claro, eu não tô falando que isso é uma coisa que você aprende da noite pro dia. A gente tá sempre aprendendo a se cuidar emocionalmente. E é algo que, por exemplo, fazer terapia é algo que, ajuda muito. E desde que eu comecei terapia, eu vejo o meu progresso, até mesmo de eu refletir mais sobre as minhas emoções, né? Emoções e sobre minha vida no geral. Então acho que terapia é um caminho para ajudar com esse se cuidar, né? Emocionalmente falando. E existem muitas outras questões do se cuidar, né? A autora fala de algumas delas aqui, eu posso até mencionar para vocês, mas tem esse físico que eu falei, tem a questão de você se cuidar emocionalmente, a questão de você saber tomar decisões sem ficar perguntando para 1001 pessoas, você ser mais confiante de poder tomar as suas próprias decisões. Cada um desses pontos eu acho que daria um vídeo diferente, tá? Um vídeo separado, mas acho que vale citar só, eu tô listando aqui alguns pra vocês, que eu acho que são interessantes. E essa questão de tomar decisões, eu não tô falando de grandes decisões na vida, né? Grandes decisões da vida, a gente tem sim que pensar muito sobre elas, a gente tem que refletir, a gente tem que conversar com pessoas que são mais sábias nesse assunto do que nós e que podem dar conselhos valiosos pra gente, né? Isso vai desde, sei lá, de um pai, de uma mãe que passaram já por uma situação dessa, até para um professor, um mentor, o terapeuta. Então, esse tipo de conselho que eu tô falando, né, de pessoas que já passaram por isso ou que têm algum conhecimento válido para agregar na sua vida. E eu não tô falando de questões assim básicas do dia a dia. Acho que questões básicas do dia a dia, por exemplo, que roupa que eu vou usar, o que eu respondo nessa mensagem, essas coisas do dia a dia, a gente tem que aprender a lidar com elas com as nossas experiências. Então é óbvio, você pode perguntar para alguém, mas não toda hora. Você pode tirar dúvidas com pessoas mais experientes que você nessas coisas diárias, né? Mas não toda hora. É esse tipo de conselho, não conselho, mas esse é o tipo de reflexão que eu trago aqui e que eu reflito até mesmo sobre a minha própria vida, porque em várias questões pessoais da minha vida, eu costumava perguntar para 1001 amigos e eu não sabia o que fazer, e eram coisas pequenas. Então a gente vai ganhando confiança com o tempo para tomar as nossas próprias decisões, e eu acho que isso aumenta a nossa autoconfiança de caramba, eu sei o que eu posso fazer nessa situação, eu me conheço e eu sei o que eu posso fazer. E isso também mostra para os outros, né, que a gente sabe quem a gente é e que a gente é seguro o suficiente para tomar as nossas próprias decisões nas pequenas coisas. Grandes coisas são outros 500, que nem eu comentei com vocês, mas pequenas coisas acho que vale trazer essa reflexão também. Então, só para fechar esse vídeo, né, falei muitos pontos para vocês e eu sei que é um vídeo que eu planejei mais para ser um vídeo de conversas mesmo, de reflexões da vida, né, mas resumindo tudo que foi falado aqui hoje, que eu acho que é mais importante, é que a definição que a gente encontra nas legislações não necessariamente é algo que vai dizer com toda certeza que você é uma pessoa madura.
Não é bem assim, eles são pontos importantes, é importante você chegar nesses pontos sim, tá? Se fizer sentido na sua vida, é óbvio, né? E o importante é, como a gente vê muitos vídeos hoje em dia, e eu concordo muito com esses vídeos, é quem você se torna para alcançar esses pontos, né? Quem você se torna para ser uma pessoa que conseguiu um emprego legal, quem você se torna para você conseguir um relacionamento duradouro e fazer esse relacionamento ser bem sucedido, ser próspero, quem você se torna. E é essa construção de conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo da vida com livros, com pessoas que já passaram por isso, mentores, psicólogos, né, terapeutas, enfim, a gente vai buscando conhecimento e vai crescendo, e com isso a gente vai tendo resultados que são resultados positivos pra gente, né? Então, essas definições da lei ou definições que a sociedade coloca em cima da gente não necessariamente querem dizer que nós somos maduros ou não somos maduros porque não temos elas, certo? E é muito mais no sentido de que somos capazes de nos sustentar e de provermos para nós mesmos num sentido físico, num sentido emocional, num sentido intelectual, mental, até mesmo espiritual. Somos capazes? Se a gente sente que sim, daí eu acredito que a definição de você ser uma pessoa madura está mais próxima disso. Eu acredito muito, é o que a autora comenta no livro, e eu concordo muito e vejo em alguns exemplos na minha vida isso acontecendo também, né? Então, acho que vale essa reflexão, trazer para vocês hoje essa reflexão, que é uma reflexão que eu venho pensando já há bastante tempo na minha vida, e eu sou uma pessoa muito curiosa nessa temática de maturidade, autoconhecimento, crescimento pessoal. Então é uma temática que, muito embora não seja a minha formação, para quem não sabe, eu sou engenheira, sim, uma engenheira que adora falar de desenvolvimento pessoal, né? Mas é algo que eu adoro estudar, e é por isso que eu venho trazendo algumas dessas reflexões aqui no canal, né, sobre maturidade e tudo. E eu queria dividir com vocês até mesmo esse primeiro capítulo do livro, que eu já achei muito, muito bom. E eu recomendo, né, para quem gosta de ler esse livro, eu acho bem interessante. Dá para comprar na Amazon, mas provavelmente vocês vão achar na versão inglesa, tá? Na língua inglesa, ainda não em português, mas espero que aí no futuro eles tragam a tradução desse livro dessa autora, que é muito bom, tá bom, gente? É isso. A reflexão de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um comentário aqui, curte o vídeo, tá? Pra eu saber que é uma reflexão importante pra vocês e que é o tipo de conteúdo também que vocês gostam, tá bom? Muito obrigada, gente, pela atenção de todos, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!